passado, também referente ao segundo trimestre. Então, no segundo trimestre do ano passado, nós tivemos um resultado. Neste segundo trimestre, contabilizando aí os últimos 3 meses, se a gente consegue colocar dessa forma, até junho, nós tivemos um resultado 843% maior, com lucro de 843% a mais do que tinha no ano passado. O lucro por ação foi de 2 dólares e 48 centavos de dólar no período. A projeção dos analistas era bem abaixo disso, a 2 dólares e 8 centavos. A receita subiu 101% na comparação anual, a 13 bilhões e 510 milhões de dólares. A gigante de chips disse que espera uma receita de cerca de 16 bilhões no terceiro trimestre, ou seja, já nos próximos 3 meses que estão sendo contabilizados neste momento. As ações encerraram as operações no dia de ontem com uma alta de 3,17%, antes inclusive da divulgação dos seus resultados. Então, antes do mercado ter acesso a este balanço operacional, ao que seria apresentado pela companhia, porque foi apresentado o balanço depois do fechamento do mercado, a ação já subia 3%. Na segunda-feira, subia 8%. E neste pré-mercado, até abrir aqui para a gente dar uma olhada em como estão sendo negociados os ativos no pré-mercado norte-americano, depois, finalmente, aí desses resultados, a ação sobe 7,77% e leva junto com ela alguns índices espalhados pelo mundo, em especial o índice Nasdaq, que em disparidade aí com o mercado tradicional, a gente consegue tirar essa comprovação aí do que está acontecendo pelo mercado relacionado a Dow Jones e S&P 500. Nós temos Dow Jones neste momento oscilando para baixo no mercado futuro, 0,08% de queda, e o US Tech, que é representativo de Nasdaq, subindo 1,17%. Então, bolsa de tecnologia, índice relacionado a companhias de tech, com bastante peso positivo aí também dessas ações de NVIDIA, que fazem um peso ali para o índice. Neste momento no mercado futuro, 1,17% de alta, e Dow Jones, que é mais voltado ao mercado tradicional norte-americano, 0,07% de queda neste momento. Então, o US 30, 0,07%, US Tech 100, 1,16% de alta, e o índice ali, S&P 500, fica na metade do caminho, 0,57% de alta neste momento no pré-mercado. Eu falava que os resultados de NVIDIA afetaram bolsas pelo mundo. Na Ásia, os principais índices fecharam em alta com o impulso das companhias de tecnologia. Olha só, também que entraram neste bonde, ganharam valor com as negociações que aconteceram nesta madrugada, principalmente após 2 fatores. O afrouxamento dos rendimentos de títulos de dívida nos Estados Unidos, a T10 teve um bom recuo no dia de ontem, e também estes resultados de NVIDIA que eu acabei de mencionar por aqui. Sem novos capítulos da crise nos setores de construção e bancos na China e também em Hong Kong, os ativos caminharam durante esta madrugada. Fundos estrangeiros, no entanto, nos últimos 13 dias, até esta última quarta-feira, já retiraram quase 11 bilhões de dólares do mercado asiático. Então, assim, uma liquidação de investimentos no continente asiático, em especial nessas bolsas que são mais sensíveis. Hong Kong, China, ali tem Shenzhen e Xangai, que são negociadas para o mercado continental chinês. Mais de 11 bilhões de dólares já foram liquidados, já foram retirados do continente asiático como um todo, de todas as bolsas aí somadas, pelo menos essas principais. Então, nós temos uma fuga, talvez essa fuga não seja proporcional à crise que está se apresentando para o mercado de construção e o setor financeiro lá na China, o que nós conversamos ontem, no caso, a gente mencionava essa disparidade entre a narrativa que está sendo construída e o real efeito sobre ativos, sobre as maiores companhias e sobre, claro, os principais índices asiáticos. No entanto, 11 bilhões já foram embora. Parece que esse movimento de saída de investimento estrangeiro ele está se replicando para a maioria dos mercados emergentes. A gente já teve aqui no Brasil mais de 9 bilhões de reais, não dólares, mais de 9 bilhões de reais, saindo da Bolsa de Valores de investimentos estrangeiros, até, claro,
talvez indo buscar renda fixa no mercado norte-americano com esses bons rendimentos dos títulos, ou também só retornando aos seus países de origem por conta de uma aversão a risco. No entanto, nós tivemos um dia positivo para a Ásia nesta madrugada. Até dando aqui esse encerramento, nós tivemos Nikkei 225, 0,72% de alta. Andou bastante o índice japonês nesta madrugada. Xangai, 0,12% de alta, não é uma alta muito expressiva. No entanto, Shenzhen, que também é referente ao mercado continental chinês, pelo índice SZSE Component, andou 1% nesta madrugada, então ganhou bastante valor. A bolsa em Hong Kong ganhou ainda mais, 2,09% de alta, e Kospi na Coreia também caminhou bastante, impulsionada por companhias de tecnologia, 1,28%. Então, olha só o que uma empresa apenas pode fazer com os mercados internacionais. Nvidia dá fôlego ao setor de tecnologia, não só nos Estados Unidos, mas também em outros mercados globais. Vamos ver se este fulgor, se essa animação se espalha aqui para o nosso mercado brasileiro, que daqui a pouco eu vou trazer, claro, a abertura dos índices futuros, tanto o índice para o dólar futuro, mas também aí principalmente para o nosso Ibovespa. Será que nós vamos seguir este ritmo de alta, terceiro dia consecutivo de alta, talvez para o Ibovespa? A gente já teve aí 2 ótimos dias entre terça e quarta-feira. Vamos ver se essa quinta-feira é um dia de devolução, de correção dessas fortes altas dos últimos 2 dias, ou se nós vamos continuar recuperando o valor perdido no começo do mês de agosto. Inclusive, eu vou até abrir o Profit aqui de forma precoce no nosso programa para dar uma olhada neste Ibovespa. Ontem nós tivemos uma alta surpreendente, 1,7% de alta para o Ibov. Tivemos 13 pregões consecutivos, eu sempre lembro aqui no nosso programa, no começo do mês. No entanto, são 2 candles aqui positivos, 2 velas positivas, esses indicadores verdinhos que aparecem aqui no meu mapa, que foram muito fortes. Em especial, o indicador de ontem, que nos levou o Ibovespa de volta para os 118.134 pontos. Inclusive, o índice Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil, caminhou mais que o índice de small caps. Small caps normalmente são mais voláteis, caem com mais intensidade, mas também, quando sobem, tendem a subir mais do que o nosso Ibovespa. No entanto, Small 11, o índice Small Caps, caminhou bastante, mas não tanto quanto o Ibovespa, 1,23% de alta. A gente pode ver aí que a animação realmente pode ter vindo de fora, de capital estrangeiro aí sendo aportado no mercado brasileiro. Quem sabe a gente não tem essas informações completas, vamos ter de aguardar os dados oficiais da Bolsa de Valores brasileira, mas é um movimento característico aí, talvez, de investidores estrangeiros buscando as maiores companhias do mercado brasileiro. Vou voltar aqui ao nosso monitor de calor para falar um pouco sobre os movimentos de ontem. Vamos excluir Êxito, que é o BDR Exco 32, e Pão de Açúcar, GPA, que a gente conversa mais para frente. Mas principal destaque positivo, Petrobras, 5,70% de alta para a Petri 3 e Petri 4 veio na cola também ali próxima dos 5%, 5,33% de alta para a Petri 4. Bateu nos R$ 32,24. Deu bastante fôlego para o nosso Ibovespa. Eletrobras também com uma forte alta, 7,31 para a Elet 3, 5,91 para a Elet 6. É um movimento que ele é um movimento espalhado aí para a semana. A gente teve alguns descontos no comecinho, com aqueles dias negativos para o Ibov, mas 5,90 já devolve esses descontos e coloca aí o ativo de Elet 6 em patamar positivo nesta semana como um todo. Vamos ver, claro, se esse movimento se estende. Tivemos a notícia sobre a provável integração de Furnas, mudança na diretoria da companhia. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. No entanto, essa é a fotografia do Ibovespa no dia de ontem. Forte participação aqui de Petrobras e algumas instituições, como é o caso aqui de Vale, 0,74% de alta, não chega nem perto dos 5% de alta aqui para a Petrobras, mas também alguns ativos relacionados aqui ao setor financeiro. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais também sobre esta relação. Eu vou voltar à minha tela do BMC Pre-Market, porque afinal nós adoramos este programa. O pré-mercado da BMC News
é sempre fundamental para o investidor começar o dia bem informado. E todos os dias eu tenho, claro, a parceria, a participação do incrível Alex André. Alex, um ótimo dia a você. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Bom dia, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com você e todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando hoje nesta manhã. Maravilha. Alex André, o Ibovespa ontem me surpreendeu. Não dava indicativos tão positivos no pré-mercado, a gente viu os índices futuros ali no programa de ontem, 0,3%, 0,4% de alta, até em patamar positivo, mas não davam nem pistas deste movimento brutal que os ativos fizeram, aí, em especial o Ibovespa, o índice aí acionário, de 1,70% de alta no dia de ontem, voltando a patamares bem interessantes de 118 mil pontos. Em especial aí, o protagonista do dia de ontem foi Petrobras. O ativo de Petrobras disparou mais de 5%, tanto para a Petri 3, mas também para a Petri 4. O que aconteceu? O que a gente pode levar de lição destes últimos 2 dias, esses fortes dias para o Ibovespa? E este movimento, ele é um movimento de ânimo, de recuperação das perspectivas positivas para o Brasil? Ou tem mais coisa acontecendo? O que a gente consegue ler destes 2 últimos dias fortes para o nosso índice, Alex? Olha, Gabriel, a Bolsa aqui no Brasil nos últimos 2 dias ligou o modo NVIDIA, né? Exato. Não parou de subir, não quis nem saber de... Né, muita gente falando, mas será que subiu muito? Não quis nem saber, foi subindo 2 dias seguidos muito rápido. E é isso que a gente fala, acho que é uma frase que o Guga sempre coloca aqui, né? A gente vem repetindo as frases do Guga, dedo no gatilho, narrativas. Vou usar a frase narrativa dele, né? Para quem nos acompanha todo dia sabe o que eu estou falando. O mercado muda as narrativas cada vez mais rápido, né? É isso que o Guga fala, é isso que eu acho interessante, né? Porque o mercado, há uma semana atrás, a Bolsa caindo mais de uma semana, né? 2 semanas atrás praticamente, a Bolsa caindo 13 dias consecutivos e muita gente começou a achar pelo em ovo, né? Não, a Bolsa agora não tem fundamento, agora não faz sentido, enfim, agora é 90 mil pontos, né? E quando começa a subir, a gente já projeta Bolsa para 130, 150 mil pontos. Acho que tem que ter um pouco de calma, acho que 120 é piso, claro, né? Com todas as narrativas que estão sendo construídas, mas também acho que o otimismo exacerbado também a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então eu fico com aquele, não tanto dedo no gatilho como o Guga falou ontem no programa dele, né? Ele está um pouco mais cauteloso, eu estou um pouco mais otimista, mas eu também, enfim, acho que um ponto interessante é que a Petrobras, o Gabriel, é o que... Petrobras, claro, arcabouço fiscal, enfim, bancos, enfim, todos os grandes papéis da Bolsa subiram, minério subiu, mas a Vale praticamente não subiu nada, né? Subiu 1% ali próximo. Mas eu vejo que quem carregou lá atrás e continua carregando o Ibovespa é a Petrobras, né? E o Bank of America, o BTG e o Bank of America revisaram a recomendação, né? O Bank of America revisou de 33 para 45 reais o preço-alvo, dizendo que a Petrobras pode distribuir dividendos extraordinários, para isso precisa ter reserva legal, ela não tem hoje, mas acredito que isso pode acontecer. Tá? Então o mercado ficando um pouco mais otimista para as ações da Petrobras. E mesmo assim o minério subindo ali nos últimos dias, eu nem sei quanto que fechou o minério hoje, Gabriel, nem cheguei para dar uma parada para ver, mas eu trago essa informação agora. Traz a informação aí para a gente comentar. 0,86% de queda em Dalian. Legal. Nós temos aqui, mas ainda em patamar bem elevado. Então, quando corrigiu, quando teve um dia negativo de negociações, não devolveu os valores conquistados nos últimos dias, né, Alex André? A gente teve madrugadas com o minério subindo 4%, 3% seguidas. Então, foram dias consecutivos de alta forte para o minério de ferro. E quando devolveu parte dessas altas, agora 0,86% de queda, 811 yuan. Então, pouca coisa aí sendo discutida neste momento. Mesmo com a crise, nós temos aí o minério de ferro que oscila apenas para cima. A volatilidade só funciona por um lado, porque não devolve aí em igual proporção estes valores negociados, viu, Alex? O Gabriel, então, essa questão quando a gente olha em relação à Vale, né? A Vale ela ainda ficou nesse patamar, né? Mesmo com essa volatilidade do minério de ferro, a gente vem falando da economia real, com a questão da especulação do minério, mas a gente sabe que tudo isso, o Gabriel, a gente tem uma expectativa, né, principalmente, né, em relação à Vale, que ela é um ativo de qualidade, né, e é um ativo que, mesmo com o minério ali na casa de 100, 110 dólares, ela ainda vai continuar gerando caixa, né? E isso, sim, vai conseguir remunerar o acionista muito bem. Você está falando aqui de um free cash flow yield na ordem de 15%, então, ou seja, é um patamar muito saudável, paga bons dividendos, até pelo esse preço, né? Ou seja, o yield ou cost é muito mais atrativo em 60, 70 do que 90, 100 reais, né, o preço do papel. Então, eu continuo muito construtivo em Vale. E o impacto do Ibovespa
é significativo, né? Ou seja, se a Vale realmente voltar para os patamares de 80, 90 reais, eu não vejo que isso vai acontecer, não tem trigger para isso no curtíssimo prazo, mas caso aconteça ali no ano que vem, enfim, ou até final do ano, enfim, a gente não sabe quando isso pode trigar o papel, alguma notícia ou algo relacionado à China, enfim, o que seja, a gente pode ter o Ibovespa em patamares cada vez mais altos. Maravilha, isso está favorecendo bastante também o nosso real brasileiro, nossa moeda. Eu trouxe essa relação no dia de ontem, embora nós tenhamos um dia muito positivo para o Ibovespa, tivemos um dia bem negativo para o dólar, mas não é uma relação que se estende para outras moedas do nosso mercado internacional. DXY neste momento subindo, nos últimos 5 dias teve uma forte alta, continuou um movimento de alta, então o dólar contra as principais moedas do planeta ainda apresenta força. No entanto, o real brasileiro ontem, em disparidade com praticamente todas as outras principais moedas fiduciárias, teve um dia bem positivo. Nossa moeda se valorizando bastante, atingindo patamares interessantes para o investidor. Até trazendo aqui na nossa tela, eu vou tirar o monitor de calor aqui do Profit Pro da Nelogica. A gente estica o dólar futuro. Neste momento, as operações estão fechadas, não vamos ter oscilação aqui neste comecinho de dia. Daqui a pouco eu trago a abertura do dólar futuro. No entanto, nós atingimos aqui R$ 4,86, 1,62. Então, em igual proporção da alta da bolsa, nós tivemos a queda forte do dólar que não era esperada, pegou o apresentador e o mercado de surpresa. Ele testou várias vezes os R$ 5,00, parecia que encontrava conforto, mesmo quando caía pouco, sempre estável ali próximo dos R$ 5,00, e agora R$ 4,86. Claro, tudo pode acontecer, o dólar é altamente imprevisível, mas é uma disparidade bem interessante, né, Alex? Enquanto o real brasileiro se aprecia, é um movimento de apreciação, de ganho de força do real brasileiro, outras moedas mundiais perdem força frente ao dólar. Claro, a gente consegue tirar aí como base o DXY, dólar contra uma cesta das principais moedas do planeta, das seis principais referências, né? Então, o que a gente pode ter de noção? É dinheiro gringo que voltou a entrar no Brasil? O que tem de informação escondida nesta relação de proporção 1 para 1 praticamente? É dólar para baixo, bolsa para cima? Olha, eu vejo basicamente essa questão da dólar e bolsa, tá? Esse trade, basicamente porque a gente tem dinheiro entrando aqui no Brasil, né? A gente vê Ibovespa também. Claro que está muito tímido, né, Gabriel, para a gente falar que dólar para baixo. O dólar estava ali nos 4,70, né? Agora começa já a dar um pouco de queda, né? Enfim. Mas é tudo a questão especulativa, no sentido especulativo, não que eu digo que não tem fundamento, tá? Mas no sentido de fluxo, né? Então, ou seja, a gente tem ali a questão de juros, né? Então, se tiver as treasuries até um pouco arrefecendo nesse sentido, porque o modo de risk-on no equity começa a melhorar. Como você falou, de NVIDIA, né? A NVIDIA vem puxando, né? Ou seja, a gente fala, olha, poxa, a NVIDIA está cara, aquela discussão, né? A NVIDIA apresenta um baita resultado, e puxa o setor de tecnologia, puxa as ações, vem fluxo para as ações, e é esse fluxo que a gente sempre fala, treasuries e equities, né? Isso acontece todo dia e vai construindo a narrativa ao longo do tempo, as treasuries vêm batendo recorde, mas agora, ou seja, falando de ontem especificamente, a gente tem um modo de risk-on, ou seja, o mercado querendo tomar risco, né, ontem, e isso sim, o fluxo vai para a bolsa e tem esse fluxo, né? Então, se a gente vê dólar para baixo, ou seja, o modo de cautela diminui, né? Isso, por isso que a gente vê dólar para baixo e bolsa para cima, isso é natural, né? Essa correlação. Maravilha. Falando um pouco sobre a agenda de hoje, o que o investidor deve ficar atento ao longo do dia? Pouca agenda de indicadores macroeconômicos. Nós temos a reunião do CMN, do Comitê Monetário Nacional aqui, que começará às 9 horas da manhã, e também os Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego às 9h30. Então, durante o programa a gente traz essas atualizações. Eu acho dificílimo a gente ter informações sobre CMN e sobre pedidos iniciais de seguro-desemprego durante o nosso BMC Pre-Market, mas fique tranquilo, logo em seguida tem o BMC News, mais um jornal aí munido de todas as informações necessárias para você, investidor, que está buscando sobre essas atualizações. Então nós temos, claro, essa continuidade de produção de conteúdo aqui na BMC News. Então, não deu para a gente falar no BMC Pre-Market, a gente deixa para o BMC News, não deu no BMC News, a gente deixa para o BMC Stock, a gente está sempre produzindo conteúdo, trazendo aí informações para você, informação que gera valor sempre aqui na BMC News. Alex André, outro destaque positivo no dia de ontem foram os ativos de Eletrobras. Muita discussão sobre Eletrobras, tivemos uma renúncia inesperada do presidente da companhia alguns dias atrás, na semana passada mais especificamente, que trouxe um pouco mais de cautela e até
receio para o ativo. Muito se discutia sobre se o novo presidente seria mais alinhado ou não com a tese do governo aumentar a sua posição, não posição acionária, mas sim a sua posição na tomada de decisão, porque afinal nós temos uma porcentagem destinada de ações ao governo federal, no entanto o poder de voto é menor, é uma proporção menor do que a quantidade de ações, isso foi discutido, claro, no processo de privatização da Eletrobras. No entanto, nós temos mudanças em algumas cadeiras das direções ali, da direção, dos cargos de direção da companhia, que animaram o mercado, e também essa notícia sobre perspectivas de integração de Furnas à Eletrobras. O que a gente pode tirar de construtivo de toda essa relação? Foi uma boa alta, o ativo caminhou bastante e nós temos muitas discussões aí sobre se a Eletrobras vai conseguir desenvolver um bom negócio nesse segmento que é tradicional, mas que nunca teve aí essa atenção privatizada para a maior companhia do segmento. O que você tem não teorias, mas de perspectivas para a Eletrobras, não tirando só a alta de ontem, mas todo esse movimento, essa dança das cadeiras, essas novas ações da companhia em relação a suas operações? A questão da Eletrobras, Gabriel, que eu vejo, a companhia ela tem mostrado, cada vez com essas mudanças de governança, enfim, de novos executivos, uma visão de quê? De eficiência. Né? Uma visão de eficiência, pessoas que são qualificadas para tal, que vão mostrar realmente eficiência não só no sentido de corporação, né, de nível corporativo, mas no sentido de eficiência de projetos. E isso traduz em melhores retornos, né, no futuro, o mercado fica mais confiante, mais confortável depois dessa privatização, dessas mudanças que vêm sendo implementadas. Então o mercado vem olhando para isso, vem olhando para o desconto, né? Então acho que é um conjunto de fatores, né? Não só o fundamento, porque tem muitas vezes a gente discute aqui de uma empresa que não tem fundamento, né? Ou seja, no curto prazo, pelo menos o que o consenso de mercado diz, e a empresa está barata, porque tem motivo para isso. Né? E tem outros motivos. Olha, será que a empresa realmente ela está barata hoje, mas ela está fazendo um movimento de eficiência operacional, uma eficiência de governança corporativa? Acho que a Eletrobras, o mercado vem colocando isso. Como foi feito com a Petrobras, eu vejo que pode acontecer com a Eletrobras ao mesmo tempo. O mercado começar a revisar as expectativas para cima e começar aquela correria, né, como foi com a Petro, começar a entender que tem valor aqui naquele ativo. Né? Ou seja, que realmente ela consegue ser um destaque em relação às outras empresas de utilities. Maravilha. Só corrigindo uma informação, falei Comitê Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional, tanta informação e tanto comitê, senhor Alex André, que às vezes as siglas nos confundem. Mas tem reunião agora às 9 horas da manhã e, claro, tudo que sair de construtivo, de interessante, de relevante desta reunião, nós traremos aqui durante a programação da BMIC News, aqui para você, investidor que nos acompanha de dia, de tarde, de noite, de madrugada, estamos sempre por aqui. Senhor Alex André, perspectivas para o dia, só uma conversa um pouco mais ampla para a gente encerrar este primeiro bloco. Há algum assunto específico que o senhor deseja que os investidores ou indica que os investidores fiquem mais atentos? O que pode movimentar as negociações no dia de hoje, por favor? Gabriel, vou trazer uma notícia aqui. Você estava com o setor de petróleo. Não, setor de petróleo não, estava com o Ibovespa, né? Que eu vi a Petro tão grande que subiu 5%. Pensei que era o setor de petróleo no seu profit ali. Mas eu quero trazer uma notícia de primeira mão. Acabou de sair, comunicado a mercado da Azevedo e Travassos. É uma companhia. Depois, Gabriel, coloca na tela se puder, não sei se vai dar tempo ou no segundo bloco. A Azevedo subiu 100% a cotação, tá? O preço da Azevedo, tá? A cotação de tela subiu 100%. Por quê? Várias notícias. Resultado do segundo trimestre veio muito forte. A companhia anunciou a entrada novamente, né? Ou seja, o relançamento, a refundação da Azevedo Petróleo. E agora, uma notícia que acabou de sair agora nessa manhã, assinatura de memorando de entendimento, que a gente chama de MOU, né, com a empresa Petrooil Óleo e Gás. Tá? Então, ou seja, eles estão... O que é o MOU? O que é memorando de entendimento? É basicamente o seguinte, a Azevedo vem ao mercado dizendo, a gente está em conversas com essa companhia, com a Petrooil, para a gente adquirir essa companhia e a gente, de fato, virar uma petroleira. E isso, Gabriel, confirma as falas do Gabriel Freire. Ele veio publicamente, falou ao mercado, tem entrevistas dele na internet dizendo a gente quer fechar o ano de 2023 já produzindo petróleo. E vai deixar de ser uma companhia, e quando eu falo deixar, não é que ela vai deixar de fazer, mas ela vai melhorar o seu mix. Além de ser uma empresa de serviço de infraestrutura, de pipeline, de gás, olha que interessante, deixa eu só dar um ensejo rapidinho aqui, Gabriel. Pipeline de gás, ou seja, gasodutos no Brasil, tem mais de 9 mil quilômetros, 9.500 quilômetros aproximadamente. A Azevedo já fez 1/3 disso, construiu de pipeline de gás no Brasil.
A Azevedo foi a primeira empresa no Brasil que explorou petróleo, primeira empresa privada no Brasil que explorou petróleo. De 1984 a 85 começou a fazer exploração, tanto que a Azevedo foi ao mercado, abriu capital em 85. A Azevedo tem 100 anos de história. Os primeiros engenheiros que foram formados pela Petrobras são engenheiros da Azevedo, tem 30 anos de experiência, mais 30 anos de experiência, mais 30 anos de Azevedo. Então, ou seja, é uma companhia que não veio realmente para, como digo, brincar no sentido assim, vamos tentar explorar petróleo. Eles já exploraram petróleo lá atrás, os engenheiros que estão lá hoje são engenheiros que têm mais de 30 anos de experiência nisso e voltaram a fazer isso, porque o momento está muito bom. É o momento que a Petrobras fez, a PetroRio fez. Olha a HRT, olha o movimento que a HRT fez para virar PetroRio, o papel subiu mais de 2%. Olha a 3R, veio a mercado para consolidar campos maduros. E a Azevedo veio fazer isso. Então, resumo, fundada em 2012, a PetroOil é uma produtora de petróleo, eles têm 8 concessões de blocos exploratórios, e esse MOU aí dá à companhia exclusividade sobre a PetroOil e seus ativos por um prazo inicial de 120 dias, Gabriel. Tá? Então, se vai haver uma concordância mútua e formal entre as partes, isso a gente não sabe, mas está muito próximo, por isso que eles publicam isso. Então, lembrando, caso venha concretizar, faz parte do plano da companhia de exploração da Azevedo, né? Explorar óleo e gás com avenida de crescimento, com uma verticalização do setor, tá bom? Então, qualquer novidade a companhia vai divulgando no mercado, mas é um baita grande passo. Parabéns aí para todo o time da Azevedo e Travassos. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta nós conversamos um pouco sobre os resultados de NVIDIA, sobre também os novos integrantes do BRICS anunciados, que foram convidados a integrar o bloco nesta madrugada e, claro, tudo que a gente pode esperar do mercado financeiro no dia de hoje. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o BMC Prima. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. PNC News.
Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Maravilha, eu trazia os resultados de NVIDIA aqui anteriormente, no nosso primeiro bloco. Vamos dar uma olhada aqui em como que o ativo fechou as negociações no dia de ontem. A gente consegue trazer, inclusive, aqui no nosso Profit Pro da Nelogica, o ativo de NVDA, NVIDIA. Neste momento, em pré-mercado, a gente não consegue ter a oscilação da pré-negociação aqui no mercado norte-americano. No entanto, ontem nós tivemos um movimento positivo, mais de 3% aqui de negociação para NVIDIA, 471 dólares. Se a gente pegar do começo do ano, é um movimento brutal. Desde janeiro de 2023, a gente traz uma linhazinha rudimentar aqui para dar uma olhada nessa oscilação, mais de 200% de alta para a NVIDIA. E os resultados no dia de ontem vieram acima das projeções, mais de 800% de alta no lucro em comparação com o ano passado. Porrada, é um dos ativos aqui que estão protagonizando os movimentos no mercado mundial neste 2023, mas a pergunta que não quer calar, será que não está caro demais? Se a gente trouxer aqui o histórico de NVIDIA nos últimos 10 anos, desde aqui a abertura lá em 2011, nós temos mais de 20.000% de oscilação positiva. Eu trouxe essa oscilação aqui, eu fiz esse cálculo antes de começar o programa, então mais de 20.000% de alta. Claro, a gente tem outros ativos que se comparam aqui se a gente puxar o histórico. Então o histórico às vezes nos dá certa dificuldade para ver um pouquinho deste movimento. No entanto, este 2023 está fortíssimo. Para falar um pouco sobre isso, sobre impactos no mercado de tecnologia nos Estados Unidos e no mundo e também sobre algumas perspectivas para o dia, gostaria de convidar aqui à nossa tela o senhor Eduardo Boixá e também receber de volta o senhor Alex André. Eduardo, resultado de NVIDIA veio bom, mas a gente está subindo faz tempo à espera deste resultado. A pergunta que não quer calar, é um daqueles ativos que virou moda no mercado financeiro, que rompe a bolha, tem todo mundo comprando e já está caro demais, ou realmente a empresa entrega e está entregando muito bem as suas operações, as suas perspectivas aí só melhoram? O que você tem de visão sobre NVIDIA, que era um dos resultados mais aguardados dessa temporada? Bom dia, pessoal. Bom dia, Alex. Bom dia, Gabriel. Bom dia, turma toda que está assistindo a gente aí. Cara, eu falaria que seria bolha se ele não estivesse entregando resultado, né? Mas o resultado cresceu 10 vezes em um ano. Ano passado eles faturaram 600 milhões, lucraram 600 milhões nesse mesmo anúncio, e hoje foi 6 bi. É um negócio meio abissal mesmo ali, meio... Enfim, está justificando a alta do papel. Difícil ficar contra. Ontem no After já estava subindo 6% ou 7%. Eu não vi hoje de manhã como estava no pré-mercado ali. 7%, mas estava subindo já. Pancada. Então, enfim, acho que realmente é a estrela do ano, a estrela do mercado, a NVIDIA, com certeza. Maravilha, está puxando, inclusive, os futuros de Nasdaq neste momento, trazendo até uma atualização aí para quem está nos acompanhando, falando sobre os índices futuros. Nós temos neste momento Dow Jones em queda, praticamente em estabilidade 0,04, mas em patamar negativo, e o S-Tech referente aí ao mercado de tecnologia, no caso Nasdaq, 1,18%. Então nós temos aí até trazendo a informação atualizada. A NVIDIA no pré-mercado subindo 8,17%, porrada, não tem como segurar o papel e está puxando o setor de tecnologia como um todo para cima. A gente falou do destaque para empresas de tech neste 2023 lá no mercado norte-americano, mas parece que a tendência é subir mais, hein, Eduardo? Tem gente apostando contra, tem gente já enxergando ali um topo para estes ativos, mas pelo menos a NVIDIA muito forte, puxando o restante do setor, não só nos Estados Unidos, mas também em outras bolsas mundiais. Muito ativo de tecnologia lá na Ásia, teve um bom desempenho por conta, claro, deste fulgor, desta animação com a NVIDIA, parece que gerou um burburinho um pouco maior aí do que só o ativo da companhia, né? Eu não sou muito fã de comprar sonho, né? Tem muita empresa que não tem resultado nenhum, o mercado precifica como se essa empresa fosse ser, sabe, o novo Google e sai comprando na frente, a empresa não tem resultado, não tem performance, não tem nada, só tem uma ideia, né?
Mas claramente a NVIDIA não entra nesse grupo. A NVIDIA tem resultado e firme, e forte, né? Realmente difícil ficar na frente. Eu não tenho posição, não estou operando papel, mas acho muito difícil vender. Acho muito difícil vender com um suporte desse tão grande, com dinheiro entrando, apesar de que eles anunciaram um guidance menor. Óbvio também, não dá para crescer o resultado 10 vezes por ano, né? Eles anunciaram um guidance menor aí para o próximo período. Então, talvez segure um pouco aí o crescimento. De aproximadamente 15 bilhões de dólares neste segundo trimestre, e a receita prevista para o próximo trimestre é de 16 bilhões de dólares, praticamente em paridade aí com o que foi apresentado para este último período. No entanto, claro, 16 bilhões de dólares em comparação ao que estava sendo apresentado pela companhia em comparação a anos anteriores ainda é alto. No entanto, um guidance menor de crescimento aí entre trimestres. Alex André, muita tecnologia que pode demandar essa infraestrutura. Pode ser uma alternativa para o investidor que quer surfar boas tecnologias, a gente fala de inteligência artificial, fala de nuvem, tudo precisa de background, tudo precisa de infraestrutura. Às vezes a melhor tacada, a melhor jogada não está no resultado final, ou seja, na inteligência artificial como um todo, mas sim quem está por trás ali fornecendo essa tecnologia, fornecendo a infraestrutura. Isso pode se replicar a diversos setores aí na nossa bolsa de valores, mas em tecnologia eu acho até surpreendente essa relação NVIDIA que entrega infraestrutura para muitas dessas empresas, muitas dessas ideias que estão no mercado, que às vezes não dão resultado, mas são boas ideias, tá apresentando um ótimo desempenho em 2023. É verdade, Gabriel. Tem até aquele ditado, né, que fala que quem ganha dinheiro na mineração é o cara que vende a pá, né? Então, acho que quem não é quem explora, né? Quem vende a pá. Mas a questão da NVIDIA, eu vou ser bem honesto aqui, eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço. Eu não analisei a NVIDIA, eu não conheço os números, não conheço os executivos, que aqui a gente tem mais profundidade em Equity Brasil. Mas a questão da NVIDIA mostra, né, Gabriel, claramente esse crowded, né, esse trade que todo mundo segue, coisa que o Boechat falou, que eu concordo. E só o futuro vai dizer, né, se realmente vai ser o novo Google, né, que agora parece um pouco fora do contexto. Mas olha a Tesla lá atrás, né? Acho que não estou falando que vai virar o novo Google, que vai estar um outro patamar, tá? Mas olha que interessante, a Tesla também passou por um momento de dúvida do mercado, né? A Tesla, quando a Tesla, a SpaceX, o Elon Musk mesmo, todas as empresas investidas, para chegar no patamar que é hoje, né? Realmente para ganhar a confiança do mercado, tem que passar por um movimento desse. E agora a NVIDIA está no outro patamar, né? Um movimento se realmente todo mundo vai entender que esse múltiplo de agora é um múltiplo aceitável. E muita gente que faz conta, está na planilha, fala, não, mas a taxa de crescimento imposta, valor presente é muito grande. A companhia vai ter que crescer muito, né, para fazer sentido nesse valuation de agora. Mas será que a companhia vai ter eu não sei, mas será que a companhia vai lançar um outro tipo de produto? Enfim, porque a companhia anunciou, sabe o que, Gabriel? Não sei se a gente falou aqui, buyback, ela anunciou recompra de ações. Então todo mundo estava duvidando, falando que a ação estava cara e tal. A companhia falou, não, beleza, eu vou recomprar. Mas não significa recomprar agora, hoje. Mas ela abriu um programa de recompra. Então, né, mostra um mercado que ela, enfim, está confiante nas ações, enfim, é uma sinalização muito boa. Ela não tem obrigatoriedade de executar, mas é interessante mostrar esse movimento que a NVIDIA tem feito. E o que é interessante que mostra que também, Gabriel, um outro ponto importante, que as ações de tecnologia, mesmo com o T10 lá em cima, né, mesmo que pode ter uma arrefecida aqui no curto prazo, mas o T10 lá em cima, que poderia ser o principal veneno das empresas de crescimento, das empresas de tecnologia, não afetaram, pelo menos agora no curto prazo. Então o mercado não é racional 100%, porque quem é planilheiro, né, e fica olhando ali, não faz sentido, a Treasury subir, eu vou estar short em S&P, olha o que aconteceu agora. Então eu sempre falo, não sei se o Boechat tem 50 anos de mercado, ele pode, né, trazer aqui o discurso dele, mas eu sempre falo, gente, não fique contra o fluxo, não vá contra o fluxo, não vá contra, porque às vezes a racionalidade, ela não realmente, nem sempre a racionalidade dá dinheiro. Né? Então, ou seja, não estou dizendo para você ganhar dinheiro com a racionalidade. Você tem que ter, sim, o seu plano, o seu plano de trade, a sua cabeça fundamentalista, ou se você é analista técnico, você respeita seu setup, mas você tem que entender também quando o mercado está irracional, pelo menos por uma certa maneira, depois ele pode se mostrar irracional, você pode estar errado, como vários analistas hoje estão dizendo que a NVIDIA está cara, eles podem estar errados no futuro. Pode acontecer, mas quando você está em dúvida, eu acho que o melhor que fazer é ficar de fora, caso você não acredite que a ação está em ponto de entrada, etc. Porque eu vejo muito isso aqui no Brasil, tá, Gabriel? Muita gente criticando esse valuation atual. Aí vai de cada um, né?
Maravilha. Ô, Eduardo, muitos anos de mercado, é difícil ir contra a maré e tentar aí nadar de braçada, né? Às vezes as melhores oportunidades estão no contrassenso, naquilo que o mercado não está apostando aí, que você pode ter um desempenho fora do comum. Entanto, nadar contra a maré no mercado financeiro, às vezes, aí tem fortes consequências, não é verdade? Eu concordo e discordo ao mesmo tempo do Alex aí. Eu acho que o trade do contrário é um dos trades mais vitoriosos que tem, né? Você esperar os consensos serem formados, né? Quando todo mundo quer comprar, eu tenho muita vontade de vender. E quando todo mundo quer vender, eu tenho muita vontade de comprar. Isso é uma coisa que ao longo do tempo dá bastante dinheiro, tá? Se a gente conseguir acertar. O difícil é que é o diabo do timing, né? Saber exatamente a hora de você conseguir montar a posição. Acho que é muito difícil entrar. Esse ano eu estou com a cabeça pior no mercado. Eu estou muito feliz que eu estou com resultado positivo no ano, porque era para eu estar perdendo, né? Mas eu consegui me salvando. Ao longo do tempo você vai aprendendo a navegar no mercado quando você não está tão certo, né? Ou você não tem a cabeça tão boa, você faz um long short, vende alguma coisa, compra outra, opera algum diferencial, alguma correlação que está errado, e o tempo vai passando e você vai fazendo um colchãozinho ali para o momento quando você tiver alguma convicção maior, você poder meter uma posição grande, né, e fazer o ano, né? É difícil. Para a gente que opera o mercado e opera posicional, a minha formação toda é operando em tesouraria de banco, né? A gente sabe que montando posição, a gente vai dar, cara, 1, 2 pancadas no ano, né? Vai ter 1 ou 2 grandes operações a fazer no ano e que vai pagar o teu ano inteiro. Então você tem que ficar muito esperto para acertar essa 1 ou 2 operações. Então você passa o ano inteiro olhando. Esse ano, por exemplo, eu ainda não tive nenhuma grande pancada, nós estamos em agosto, né? Então tem que ficar esperto, olhando, paciência master, tem que ter muita paciência para esperar o momento. Não é fácil, né? Tem que tomar muito chá de camomila. Eu fiz um vídeo outro dia falando sobre isso. O pessoal falou que chá de camomila era coisa de velho, que tem que tomar Rivotril hoje em dia. Falei, tem que ter muita paciência para poder entrar na operação e conseguir fazer. Trade contrário, em posição, né? Não chamo nem de swing trade. Swing trade é aquele negócio do 3, 4, 5 dias, né? Falando para você ficar posicionado 1, 2, 3 meses no negócio, você tem que ter paciência. Tem que ter estômago também, né, Boechat? Tem que ter muito estômago. O estômago faz parte. Faz parte. Maravilha. Você mencionou essa relação de long and short. Ontem a gente teve um dia atípico aqui para o mercado brasileiro. Proporção 1 para 1, dólar para cima, dólar para baixo, bolsa para cima. Foi um movimento bem atípico aqui para o nosso mercado brasileiro. Talvez esperado por conta da aprovação do arcabouço fiscal, mas foi um movimento bem forte, né, Eduardo? Como que você fez essa leitura? O que você tirou de informações aí deste movimento de ontem? O que a gente consegue levar aí para os próximos dias, para as próximas negociações dessa proporção 1 para 1, dólar, bolsa aí, inversamente proporcionais? Ontem foi o dia clássico do que eu estou falando aqui. Ontem à tarde o dólar estava caindo bastante e a bolsa subindo também, mas o dólar caindo muito, né? O dólar estava com quase 2% de queda e a bolsa subindo 1,5%, 1,60%, estava 1,70%, estava 1 para 1. Normalmente a proporção é 1 para 2, né? Para cada 1% normalmente é difícil, né? Mas historicamente, né, a volatilidade de cada ativo, desses dois ativos, 1% no dólar equivalem a 2% na bolsa, ou seja, estava 1 para 1, um movimento grande. Aí eu montei uma posição comprada nos dois. Eu falei, poxa, ou a bolsa vai subir e vai recuperar, ou o dólar vai subir, né, a bolsa vai subir esse diferencial e zerar esse 1 para 2 que eu estou pensando, ou o dólar vai subir, né, deixar de cair tanto com a bolsa parada. E comprei os dois. E consegui, no final do pregão, na última hora de pregão, eu consegui fazer o resultado do dia. Então é isso que eu estou falando, você vai se salvando, né? Quem opera o mercado aí sabe o que eu estou falando. Você não precisa estar certo o tempo inteiro no teu viés direcional, você não precisa estar certo o tempo inteiro, desde que você durante o dia ou durante da semana, enfim, num intervalo de tempo curto, você consiga ir montando operações e saindo de operações que o mercado quase que dá dinheiro para você. O negócio, né? Você tem um índice de acerto muito grande numa operação dessa. Então ontem foi mais um dia que mostra exatamente o que eu falei que agora, um long short, né, de Brasil, dólar contra
dólar contra, né, o real contra o índice, que funcionou bem ontem. Maravilha, são proporções aí que a gente, o operador vai encaixando, como você falou, vai se salvando, vai fazendo os seus resultados, você não tem que estar certo o tempo todo, tem que ali acertar a operação para ganhar o dia, ganhar o mês, o ano, aí é o trabalho diário ali de formiguinha, de parcimônia, de paciência, de muito chá de camomila. Tem gente aí que fala que o chá de camomila não adianta mais para o mercado financeiro, como você disse, mas o chazinho de camomila é sempre bom aí para o operador. Tem que estar com a cabeça fria para tomar a decisão. E aí, por exemplo, nós temos... Essa semana, Gabriel, só para... Essa semana eu tinha certeza absoluta que o dólar ia subir e a bolsa ia cair mais. A certeza absoluta, assim, tinha batido num ponto o dólar importante. Falei, poxa, lá fora eu acho que não vai andar, eu acho que tem tudo para o mercado piorar. O mercado melhorou muito na semana, muito. E, porra, graças a Deus, meu resultado é positivo na semana. Ou seja, eu estava com o call totalmente errado. E consegui me salvar. Eu acho que é isso, né? O pessoal que opera no mercado tem que ter isso na cabeça, né? Não adianta você estar certo e eu brinco com a minha esposa, a gente vai passar em cruzamento, que a preferência é nossa. Aí eu falo, pô, diminui aí para poder passar. A preferência é nossa. Eu falei, mas você vai bater no outro cara se o outro cara não vê, né? E aí a gente vai morrer, a gente vai morrer certo. É isso que... Vamos morrer, estaremos certos, né? Mas morreremos. Então diminui no cruzamento. É mais ou menos isso. A gente não pode se abraçar no nosso call de uma maneira, sabe, que não tenha mais nada. Porque pode ter errado, né? E a chance de ter errado não é pequena. Né? A gente não pode se abraçar de uma maneira, sabe, não existe mais nada a não ser a minha opinião, porque a chance de você errar é muito grande. Maravilha, não adianta estar certo se for perder dinheiro, né? Às vezes as convicções aí, você pode ser o investidor mais correto que acerta as melhores previsões aí para a economia mundial, mas se for perder dinheiro não vai funcionar para você operar mercado financeiro. Não adianta estar certo, o negócio é encontrar a melhor estratégia aí para se posicionar ao longo dos dias. Algumas perspectivas para o dia de hoje, Eduardo, porque nós temos Ásia subindo, nós temos Europa subindo, nós temos Estados Unidos, Dow Jones ali para baixo, praticamente em estabilidade, sem sair do lugar, mas Nasdaq no futuro está disparando por conta, claro, deste resultado de Nvidia, puxando um pouquinho este barco. E nós temos 2 dias que foram bem fortes, até de certa forma um pouco descolados. Ontem menos, mas terça-feira ali foi totalmente descolado do que está acontecendo no mercado global. O que a gente pode tecer de perspectivas para este dia, para esta quinta-feira, Eduardo? Então, sobre a alta da Bolsa lá fora, pegou o mercado aqui aberto, né? O índice ontem, no final do dia, a última puxada do índice ontem já foi em função da alta da Bolsa lá fora. Então, eu não acho que deveria abrir subindo por conta disso. Acho que o mercado gostou muito da votação do arcabouço fiscal. Finalmente, né, é uma coisa a menos, não é o ideal, mas é aquela história, né? É o menos pior. Poderia ser pior e não foi tão pior. Então, acho que o mercado tirou isso da frente, não está olhando mais isso, é um problema a menos. E teve a questão ontem também dos BRICS lá, de que usarão o real como moeda de negociação. Isso aí também ajudou bastante no movimento do dólar ontem, né, do real de melhora ontem. Acho que é o olho no tal do Jackson Hole. Amanhã tem o Powell logo de manhã, eu acho, vai falar, né? Logo de manhã. Acho que o mercado vai ficar nessa... Lagarde. Então é a duplinha aí que pode mexer com o mercado. Europa e Estados Unidos, os principais bancos centrais do planeta aí, dando as suas cartas e talvez tirando algumas dúvidas de quem está olhando para essas duas economias, tanto da zona do euro como um todo, mas principalmente dos Estados Unidos. Justamente, a gente teve também para a política, só trazendo essa notícia de ontem, a aprovação daquela MP dos salários mínimos, viu, Eduardo? O salário mínimo passou também a revisão da faixa de isenção do imposto de renda e os deputados retiraram, ou seja, jogaram de escanteio aquela perspectiva ali de tributação de offshores que o governo queria passar como um jabuti. A gente falando que nem jabuti era uma tartaruga na MP do salário mínimo, porque quem seria contra o salário mínimo, então você joga tudo que você quer passar ali na mesma MP que acaba sendo aprovado.
Congresso deu indicativos de que ia deixar caducar, então, no final das contas, o governo teve essa derrota, arrancou as offshores desta medida provisória. Foi aprovada apenas a porção da revisão do imposto de renda e também do salário mínimo aqui no Brasil. Offshore deve vir futuramente em um projeto de lei. Já que você falou dos BRICS, vamos bater um pouco neste assunto. A cúpula dos BRICS decidiu convidar 6 novos países para se tornarem membros do bloco. O anúncio foi feito nesta madrugada e os países convidados são os seguintes: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os 6 países convidados terão de cumprir algumas condições para participar do bloco a partir do dia 1º de janeiro de 2024. O debate sobre a expansão do bloco do BRICS, que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões em Joanesburgo. Inclusive, essa cúpula dos BRICS tem a última reunião no dia de hoje. Então, hoje é o último dia dos BRICS. O Lula deve voltar apenas no dia 28. Então, até lá, nós podemos ter novas indicações do que será feito aí pelo bloco, pelos países que já são membros. A gente tinha alguma discussão também sobre empréstimos à Argentina e moeda chinesa. Então, tudo isso deve ser resolvido. No entanto, o principal anúncio, a integração destes novos 6 países. Eduardo, já tem alguma clareza sobre o que o BRICS quer ser? A gente tem essa discussão. O BRICS quer ser um bloco econômico muito forte, mas tem alguns países que não têm economia tão forte assim que serão integrantes do BRICS a partir de 2024, talvez seguirem aí esses critérios. Não, o BRICS quer ser uma oposição ao G7. Então a gente tem ali, talvez, a intenção de aumentar ainda mais esse bloco e trazer países ali como a Venezuela, como outros integrantes que estão no mercado. A gente tem clareza do que afinal é o BRICS? O que essas reuniões, esse anúncio de possíveis novos integrantes têm a nos dizer e, claro, como podem afetar o mercado brasileiro, o mercado russo, chinês, porque a gente sabe que são ali polos de discussão. Tem petróleo na jogada, tem minério de ferro, tudo que pode mexer aí com a nossa bolsa de valores. Eu acho que qualquer análise dos BRICS é muito incipiente, né? É muito precipitada até. Eu acho que não tem nenhuma relação dos países que fazem parte do BRICS, nenhuma, a não ser querer fazer um confronto contra o dominante, que é, né, fazer um confronto contra os Estados Unidos, principalmente. Mas não tem nenhuma relação, né? Tem várias ditaduras no meio, país quebrado, igual a Argentina, agora sendo incluído. O Brasil, ele não tem muita relação com nenhum desses países, a não ser mesmo comercial, né? O Brasil vende para a China, mas, teoricamente, a gente aqui ainda é uma democracia. Então, eu acho que não faz sentido a gente se aliar à China em questões mundiais, sendo que a China é uma ditadura escancarada, né? Então, acho que é mais uma maneira de incomodar os Estados Unidos, deixar aquela pulga atrás da orelha dos americanos ali, dos europeus, do G7, mas principalmente dos Estados Unidos, de que, temos alguma coisa acontecendo no mundo aqui que a gente tem que se preocupar para a gente poder dividir esse bolo. Acho que é mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Certíssimo. A gente tem pouca integração historicamente entre os países do BRICS. Claro, relações comerciais bem fortes, mas a gente nunca sabe o que pode ser tirado a mais deste bloco econômico. Bloco político, a gente não tem muita essa definição e agora com os novos integrantes vamos, claro, aguardar essas resoluções, aguardar estas soluções, se os integrantes novos cumprirão ou não estes requisitos para integrarem o BRICS, mas claro, tudo muito incipiente. Tivemos um anúncio, mas nada ainda decidido, nada anunciado. E onde estarão essas sinergias que estão sendo encontradas lá em Joanesburgo, nesta cúpula entre os principais países integrantes do bloco? Eduardo Boechat, perspectivas para o dia. O que o investidor deve colocar no radar, o que está no seu radar para esta quinta-feira, ou não tem nada no radar, prefere ficar um pouco mais de fora do mercado, já que a gente está com movimentos bem estranhos nessa semana. Acho que a abertura deve ser muito voltada ainda para o resultado da NVIDIA, né? Acho que o início da manhã ainda vai ser bastante esse assunto ainda. E ao longo do dia eu acho que a chavinha começa a mudar para o Powell amanhã. Perfeito. Acho que a expectativa minha é ter uma passagem, talvez à tarde o mercado ficar mais calmo, realmente dar uma acalmada, porque não vai ter muitos dados, e de manhã tem mais movimento. Acho que
talvez aconteça isso. Vamos aguardar para ver. Maravilha. Aquele estado de parcimônia, de cautela e de aguardo. Chazinho de camomila aí do lado, hein? Troca o café pelo chazinho de camomila aí, o trader vai fazer bastante bem. O apresentador não dá, tem que tomar uns 5 litros de café aqui para trazer essas informações já no comecinho da manhã. Mas quem está no mercado financeiro, cuidado, calma, parcimônia, o chazinho de camomila aí, dica de Eduardo Boechat. Eduardo, muito obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo por aqui. Pô, eu já nem tomo café, cara. Eu já sou muito agitado, muito ligado. Se eu tomar café, eu tenho medo de não dormir nunca mais, cara. Então, eu bebo muita água durante o dia, cara. Meu vício é tomar água durante o dia. Mas café eu não vou, não. Galera, bom dia para vocês, bons negócios. A gente vai conversando. Maravilha, muito obrigado pela participação. Ótimos negócios a você, Eduardo Boechat, e todo mundo da equipe da Active Traders. Senhor Alex André, a gente falava sobre as perspectivas de relações comerciais internacionais. O Brasil tem a tirar destas relações? Porque praticamente aí o que seria de mercado novo a ser explorado seria a Europa, que tem ali uma relação bem fechada com alguns países. A gente está discutindo inclusive este acordo Mercosul-Europa, que está em dúvida, tem países querendo deixar essa relação, tem gente querendo sair do Mercosul, mas, por exemplo, tem novas fronteiras a serem exploradas. Na Índia, por exemplo, nós já temos a Taurus abrindo fábricas e corroborando ali para a tecnologia armamentícia do país. Nós temos também a empresa expandindo fronteiras para a Arábia Saudita, por exemplo. Muitas companhias que têm pouca atuação no Brasil, mas muita atuação internacional, estão expandindo para estes países. São novas fronteiras, o investidor deve ficar de olho nestas relações? Sim, Gabriel, e não só em relação às relações internacionais, né, de comércio, mas também os efeitos geopolíticos que geram impacto aqui no Brasil. Por exemplo, você estava falando de Índia, não sei se você acompanhou a notícia do açúcar, né? Que a Índia quer proibir exportação de açúcar, né, para os seus produtores a partir do começo da safra, agora que vai ser outubro. Isso fez a São Martinho disparar ontem, né? Se você olhar aí no gráfico, se não me engano, subiu mais de 7%. Então já começa a entender isso. Por quê? Porque a Índia é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de açúcar, né, de cana-de-açúcar, né, ou seja, tanto para etanol quanto para açúcar. E isso pode traduzir, não que aqui no Brasil que é líder, né, mas falando de açúcar, mas aqui no Brasil abre um pretexto para maior volumes, né, de exportação. E como a gente está falando de uma oferta mais restritiva em relação que a exportação vai ser menor, né, o preço tende a se valorizar e o Brasil também, como os destaques em relação a esse setor, pode se beneficiar de um movimento mais positivo nesse cenário. Então, assim, eu acho que é isso que eu tenho observado, essas implicações geopolíticas, as relações comerciais. Você falou muito bem da Taurus, acho que a Taurus, sim, ela tem feito um trabalho espetacular nesse sentido, mas não só a própria Taurus, né? Tivemos outras companhias que vem fazendo parcerias no mundo inteiro, a gente tem desde empresas de indústria, por exemplo, a própria Marco Polo, que também estou dando uma ideia aqui que surgiu na minha cabeça, mas Marco Polo também tem indústrias, né, tanto na China, vende para a África, vende para fora, enfim, ela é uma empresa totalmente global também nesse sentido, que durante a pandemia foi um dos principais percussors negativos, né, e aqui no Brasil voltou mais rápido do que lá fora, mas agora as exportações começam a melhorar. Então, acho que olhando uma cabeça, as empresas que têm esse viés, né, de exportação ou de uma relação de comercial cada vez mais forte a partir de agora ou desde então, a gente começa já a entender que desde agora, né, ou seja, com esse cenário que, apesar do mundo estar entrando num cenário um pouco mais de juros mais altos, recessivos, aqui no Brasil a gente está um pouco mais diferente, mas lembrando que a gente continua a entender que o mundo, né, ou seja, quando a gente pega o GDP, né, o PIB do mundo, ainda continua, né, crescendo dentro ali do consenso de mercado. Se a gente não vê, praticamente a China, né, que fica aquela dúvida, a China é a segunda maior economia, mas o que levanta, ou seja, o que realmente traz o mundo para cima, é claro, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos realmente a economia segue muito resiliente por lá, Gabriel. Maravilha, senhor Alex André. Vamos para um rápido intervalo. Na volta temos a abertura dos índices aqui para o Brasil, índices futuros tanto de Ibovespa, a gente tem o índice futuro aqui brasileiro, mas também para a moeda norte-americana. O dólar futuro começa a negociação agora às 9 horas da manhã. Então, na volta do intervalo, a gente fala um pouco sobre a abertura do mercado aqui no Brasil. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil
é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olha só, voltamos aqui à nossa programação com o BMC Pre-Market com uma notícia não muito positiva. Nós temos a Fitch Ratings rebaixando a Sequoia, a nota de crédito de Sequoia para BRCC por risco iminente de não pagamento de juros. Perspectiva negativa nesta classificação de BRCC. Então, uma notícia bem ruim para os investidores de Sequoia e também para aqueles que emprestaram dinheiro à Sequoia, né, Alexandre? Exatamente, eu acabei de receber essa informação aqui em relação à agência de risco Fitch. Depois, eu não recebi o documento, só vi o headline aqui da notícia, mas realmente, se confirmada essa questão, a gente começa já a entender, o Gabriel, que a agência de risco, o que acontece? O que é a agência de risco? Já tem pelo nome, né? Ou seja, ela mapeia os riscos e alerta os investidores. Olha, essa companhia tem uma nota de crédito com perspectiva negativa, que não significa que ela vai não pagar, né? Mas o mercado, ela já alerta o mercado, ela tem uma perspectiva de não pagar, tem uma perspectiva negativa. Ou seja, estrutura de capital, né, dado as suas obrigações financeiras, tem uma perspectiva de não acontecer, né, essas compensações. Então, acho que traz esse alerta, traz esse sinal amarelo, nem vou dizer sinal vermelho, porque sinal vermelho realmente é não efetivar o pagamento de fato, né? Ou seja, ou entrar no mercado está mesmo questionando, para quem investe em Sequoia, para quem não investe, já escutou provavelmente essa discussão, né? Será que a Sequoia vai entrar em RJ, recuperação judicial? Isso a gente não sabe, é especulação até o momento, né? A gente não sabe se é verdade ou não. Mas aí acabou de sair aqui, inclusive, o documento, vou até mandar para você, Gabriel, depois para a gente discorrer de uma forma mais completa em relação à agência de risco, mas realmente a Fitch ela reiterou perspectiva negativa para a Sequoia. O resultado do segundo trimestre foi horroroso, né? Queda de receita, mas era esperado por isso, né? Ou seja, porque a companhia já tinha um movimento desafiador, né? Então a gente vê aumento de dívida, queda da receita, margem negativa, realmente um resultado que nenhuma empresa que eu gostaria de ter, mas espero que a Sequoia, né, enfim, retorne, né, enfim, que tenha aí uma solvência, né, para a sua situação, porque realmente agora a situação de curto prazo está bem desafiadora e o preço do papel diz por si só, né, Gabriel? Exatamente. Eu vou até dar uma expandida aqui, utilizar essa ferramenta maravilhosa que é o nosso Profit Pro da Nelogica, para a gente tentar dar uma olhada também no ativo de Sequoia. O que está acontecendo com a companhia Sequoia Logística? Nós temos neste momento o ativo a 82 centavos e se nós esticarmos este ativo para alguns anos atrás, para 2022, por exemplo,
entre 2021 e 2022. Claro, é difícil pegar esse parâmetro porque 2021 foi um ano atípico, mas ainda em 2022 a gente tinha um ativo sendo negociado aqui no meio do ano em altos patamares a R$ 7,00. E aí foi perdendo esta margem, perdeu, mais de 80%, 90% de queda desde então, até atingir os 82 centavos. Ontem foi um dia bem ruim para a Sequoia Logística aqui, viu, Alex André? Nós tivemos uma queda de 8,89%. Então a Nvidia está disparando desde o começo da semana, teve algumas oscilações, hoje aí no pré-mercado está alta, e Sequoia está no inversamente proporcional, aqui ó, 8,89% de queda, 82 centavos. Então o preço do ativo realmente trazendo aí essa perspectiva negativa está sendo refletida no preço do ativo, no preço negociado para a ação de Sequoia Logística. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, traz inclusive a íntegra deste documento que foi apontado pela agência de classificação de risco para rebaixar a classificação da Sequoia com risco iminente de não pagamento. Mas eu gostaria de trazer uma fera do mercado, sempre tem feras do mercado aqui participando da nossa programação. Mas em especial gostaria de agradecer a participação nesta manhã, estava comigo ontem no BMC Stock. Muito obrigado pela participação, senhor Beto Assad. Agradeço imensamente aí sempre pela atenção, por dedicar parte do seu tempo a conversar conosco. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos. Como sempre falo, um prazer estar aqui com vocês falando de mercado, né? Acho bem legal. Primeira vez que eu acho que eu participo, né, aqui dessa abertura de mercado com vocês. Vamos ver como a gente pode ajudar o pessoal a entender um pouquinho do que vai acontecer no dia, né? Exatamente. Perspectivas para o dia, eu sempre gosto de começar essa nossa conversa com os comentaristas aqui no BMC Pre-Market, ô Beto, falando sobre perspectivas para o dia. O que você tem no seu radar, o que o investidor deve ficar atento em sua percepção, claro. Cada um tem uma opinião por aqui, o pessoal olha para um lado, olha para o outro, mas Beto Assad, o que está monitorando nesta manhã com a abertura dos índices futuros? Vou até trazer aqui o índice futuro antes da gente começar a nossa conversa. Nós temos o Ibovespa aberto aqui na minha tela, mas o Infut, índice futuro, Ibovespa Mini, neste momento queda de 0,45%, 119.895. Ontem foi um dia bem forte para o Ibovespa, 1,7% de queda, de alta, 1,70% de alta. Dólar futuro neste momento também negociando 0,40% de alta. Perspectivas, Beto? A gente abriu com dólar para cima e o Ibovespa para baixo, mas movimentos pouco tímidos aí em relação ao que aconteceu no dia de ontem. Dia muito cedo ainda, né? Vamos ver. O mercado agora começa já também a entrar em compasso aí de espera, digamos, para o Jackson Hole, né? Amanhã. Mas o Ibovespa veio de 2 dias muito fortes de alta e eu comecei a prestar atenção agora porque ele começa a mostrar uns sinais meio divergentes, né? Posso até colocar o gráfico para vocês, para a gente ver o que está acontecendo, por exemplo, no Ibovespa no gráfico diário e no semanal, porque o diário está chegando já num ponto onde começa a me indicar um ponto de resistência importante já, porque a gente está na retração de 50% praticamente de correção de toda a queda do mês de agosto. Ele sabe que essa região de 50% costuma funcionar muito bem para o Ibovespa, então pode ser um ponto importante aí de resistência que pode atrair vendedores. E o gráfico, já no gráfico semanal, ele mostra uma situação um pouquinho diferente, né? Depois de ter testado uma região de suporte, querendo, quem sabe, até mostrar um movimento de alta. Então, quando a gente começa a ver sinais divergentes, por exemplo, às vezes uma possível venda numa região, num gráfico, num tempo gráfico, e uma operação contrária no outro, às vezes o ideal é realmente ficar só assistindo até as coisas ficarem um pouquinho mais alinhadas, né? Eu posso compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar o que eu estou enxergando? Fique à vontade, por favor. Vamos lá, deixa eu colocar aqui então o Ibov e compartilhar com vocês. Pronto, vamos lá. Aqui estou com o gráfico do Ibov mensal. Meu gráfico hoje, né, que eu gosto mais, com o tempo foi passando, eu fui aumentando os períodos gráficos. Eu gosto muito de trabalhar com gráfico semanal, né, o gráfico que eu sigo mais e utilizo, digamos assim, o mensal mais para uma análise macro, né, e o diário, às vezes, para fazer aquele ajuste fino, né. Vamos lá começar pelo diário, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, a gente tem uma retração assim, de Fibonacci, exatamente pegando a máxima e mínima agora do mês de agosto. Chamou a atenção que esses 2 dias de alta corrigiram já praticamente 50% de toda a queda, mostrando que apesar daquelas 13 quedas seguidas, foram sendo quedas, assim, digamos, meio tímidas, né? E que em grande parte dos dias o índice chegou a tentar trabalhar em alta. Aqui, por exemplo, né, nesses 2 dias foram mais na reta final, digamos assim, que ele acabou entregando, né,
os seus dias de queda. E aí a gente já teve 2 dias de alta, assim, bem forte, testando agora a média, por exemplo, de 21 períodos e se aproximando justamente de onde eu falei agora, da retração de 50%. Eu acredito que possa encontrar algum tipo de pressão vendedora nessa região, tá? Deixa eu tirar aqui o fio para não ficar tão poluído, porque quando eu coloco agora no gráfico semanal, a gente vê como as coisas são diferentes, né? O que o índice vai tentando montar aqui no gráfico semanal? Uma possível armadilha, né? O trap, como o pessoal gosta de falar, porque a gente veio justamente testar um fundo anterior, e o candle que testou o fundo anterior da semana passada já pode ter a máxima rompida nessa própria semana, né? A gente fechou muito próximo ontem. O rompimento, digamos assim, dessa máxima do Ibovespa da semana passada geraria uma compra, né? Desculpa, por trap, que é justamente a armadilha do pessoal que viu perder um fundo, falou, opa, agora vai cair, vamos vender. E aí os compradores justamente vieram nessa faixa aqui e começaram a se empolgar e voltar a comprar o Ibovespa, né? E esse é o melhor tipo de trap que eu gosto de ver, que é quando ele é a favor de uma tendência um pouquinho mais longa, com médias alinhadas, né? Tem gente que gosta de ficar comprando essas armadilhas, né? Ou vendendo armadilhas, quando é no caso na ponta vendedora, mas em qualquer lugar. Eu não acho isso legal. No caso, como a gente vem de testar uma média de 21 e vai tentando acionar esse trap agora, pode ser um ponto de compra interessante, né? Para mim, ele já fez uma correção legal, já que a gente veio até a média de 21 períodos, né? E aí, claro, como falei, os gráficos estão todos assim, não estão tão claros para mim, porque quando a gente começa a analisar vários cenários e vários períodos gráficos diferentes, quando eu venho para o mensal, é algo que já venho comentando aí desde o início do ano. A gente está trabalhando numa faixa lateral bem ampla, né? Onde a gente tem essa região de resistência, acho que muito clara aqui, na faixa dos 121, 122 mil pontos, e uma região de suporte, né, que se dá aí, digamos assim, lá perto dos 50% de toda a perna de alta, que foi do fundo da pandemia até a máxima aqui de 2021, a gente já bateu 2 vezes na região de 50% e segurou lá, né? Se a gente pega por regiões de fechamento, a gente pode ampliar um pouquinho, digamos assim, essa região de suporte de longo prazo, trabalhando aqui nessa região entre os 100 mil pontos e os 95 mil pontos aproximadamente, tá? Então, quando eu olho pelo cenário global, aí é a questão realmente mais da gente tentar enxergar para que lado eu acredito que o mercado vai, né? Quando eu olho o cenário global, temos o Jackson Hole ainda, escutar o que o Jerome Powell tem a falar sobre as expectativas aí, né, de taxa de juros nos Estados Unidos, condição da política americana, da política econômica americana. Eu prefiro ainda continuar, mesmo que tenha tido uma perna muito forte de alta que tenha vindo testar, né, essa região de resistência, eu ainda prefiro continuar trabalhando por um prazo mais longo, digamos assim, com esse cenário lateral. É o que eu acredito, pelo menos, olhando para o gráfico agora. A não ser que as notícias consigam mostrar força, por exemplo, a gente, mesmo que feche esse mês, a gente tenha no mês seguinte, por exemplo, mais um candle altista, né, um candle verde aqui, do Ibovespa, porque ele poderia fazer no nosso gráfico mensal um cenário de, como o Oliver Velez gosta de falar, de barra vermelha ignorada, né? A gente fez uma perna alta de forte, gerou uma perna, um candle aqui vermelho, que se não tiver continuidade na queda, voltar a ter um candle verde, pode ser um sinal muito forte de retomada do movimento de alta, e eu passo a acreditar assim, com mais convicção, digamos, num teste da máxima histórica perto dos 131 mil pontos, tá? Isso, então, muito cuidado para quem estiver analisando o Ibovespa, porque a gente vê que ele está mostrando sinais distintos em cada tempo gráfico, então a gente tem que tomar mais cuidado quando isso começa a acontecer. Aquele negócio, o gráfico é quando você olha para o dia, para a semana, para o mês e para o ano, então cada um está apontando para um lado, é difícil tomar uma decisão nestes momentos, né, Beto? E aí a gente tem, por exemplo, uma proporção que eu estava comentando há pouco aqui no nosso programa. Praticamente 1-1 no dia de ontem, enquanto o Ibovespa subia, nós tínhamos o dólar caindo. Fecharam praticamente em paridade, 1,70% de alta para o Ibovespa, 1,60% de queda para o dólar. A gente comentou um pouco sobre a moeda norte-americana no dia de ontem, e a gente falava sobre este movimento que ele era focado no Brasil. A gente tinha o real brasileiro ganhando bastante valor frente ao dólar.
até em disparidade com outras moedas que eu abri aqui durante o programa. O ien japonês estava em segundo colocado ali, com um pouco menos da metade da oscilação positiva que o real brasileiro apresentava. Este movimento de ontem, somado ao movimento positivo da Bolsa, o que a gente consegue tirar de informações batendo essas comparações? Ou, na sua visão, para olhar para dólar, tem que olhar só para dólar, senão a gente fica com essa visão um pouco deturpada do que pode acontecer. Como normalmente olha para dólar e o que esse movimento de ontem tem a nos dizer, até com este comecinho do dia de hoje, com o dólar neste momento a 0,28% de alta? Por favor, Beto. Vamos lá, eu gosto de olhar os dois juntos, né? Porque não dá para a gente fazer uma correlação direta, mas na maioria do tempo, né? Quando a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Em alguns momentos específicos, eles costumam andar realmente para o mesmo lado. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente olhar, principalmente quando os dois estão muito fortes, cada um para um lado, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer essa correlação, né? E mostrando aqui, eu estou justamente com um gráfico de 15 minutos, tanto do índice futuro quanto do contrato de dólar futuro, né? A gente vê que ontem é aquele dia que o pessoal chama de power trend, ou seja, cada correção que fez foi realmente para entrar uma continuidade do movimento, né? Para quem gosta, por exemplo, de operar tendência, ontem foi aquele dia de digamos assim, lavar a égua, né? Realmente de fazer muito dinheiro no mercado para quem sabe operar bem tendência, né? Eu estou curioso para ver, eu acho que a gente está agora realmente, como eu falei, eu volto a falar, a gente tem... Foram notícias que foram boas, que foram saindo, né, digamos assim, aqui no Brasil, que foram dando esse pique, digamos assim, para o Ibovespa e dando essa enfraquecida no dólar, né? Tivemos ontem mais uma notícia aí agora do reajuste de novo, né, do salário mínimo para 1.320, com reajuste anual, questão da mudança da faixa de imposto de renda. Foram notícias que ajudam, né, a renda variável, uma vez que você aumentando o salário mínimo, né, das pessoas, você aumenta o poder de consumo, né? Por mais que a gente sabe que o salário mínimo aqui no país ainda é o ideal de dar uma vida, digamos, digna, né, a grande parte da população, mas você está aumentando o poder de consumo, e essa ideia de trazer uma correção real para o salário todo ano, né, aumentar, digamos, o poder desse salário mínimo, você acaba trazendo uma boa notícia para o mercado de renda variável, né? Porque a população tende a conseguir consumir mais, né? E aí, quando a gente compara isso com o dólar também, a gente viu o dólar realmente corrigindo. A gente já tem, né, hoje uma diferença muito grande, né, da taxa de juros que é praticada aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. A gente deve realmente continuar com essa trajetória descendente, já que a gente começou a fazer, digamos assim, a lição de casa bem antes do que o resto do mundo, nesse controle da inflação, né? E eu vejo que o dólar, não é, enquanto as coisas não ficarem muito claras do que vai acontecer, até onde vai esse aumento de juros lá nos Estados Unidos, se realmente vai existir um soft landing ou se não vai. Já tem muita gente falando do no landing, né? Ou seja, seria, acho que talvez uma das primeiras vezes na história da economia que você iria ver uma economia conseguir sair de um momento de pico, né? De auge da economia sem ter uma recessão propriamente dita, né? Isso pode acabar aumentando ainda mais, digamos assim, o humor dos mercados e a gente vê uma bolsa melhorando. Eu prefiro esperar lá, né? Eu gosto quando eu vou pensar em estratégias, né, principalmente quando eu estou pensando em ações, como eu falei, eu gosto muito de gráfico semanal, né? E eu gosto de pegar justamente o que eu estava falando, continuidade de tendência, né? Eu gosto de operar sempre muito a favor da tendência. Eu só acho que o mercado agora esticou um pouco, como eu volto a falar nisso, eu acho que o mercado esticou um pouco, e o dólar tem mostrado que ele gosta de ficar, né, habitando essa região das proximidades dos R$5 nos últimos meses, né? Ele cai abaixo de 5, não demora muito para ele voltar para cima dos R$5, mas também não tem se afastado tanto assim dos R$5 lá para cima. Então, a gente tem que tomar cuidado, realmente, principalmente para quem é trader, né? Assim, olhando aqui o gráfico intraday, eu acho que a questão da movimentação de pouco prazo, de longo prazo, acaba importando menos, né? A pessoa tem que ficar muito mais focada no que o dólar vai fazer no dia, né? Mas para quem já pensa para prazos maiores, inclusive olhando ações que possam ter uma correlação maior com o dólar, a gente tem que prestar atenção, olhar para o dólar com mais carinho também, para fazer esse tipo de correlação, não achar que uma coisa é totalmente independente da outra. Não tem como
você ser um analista, um trader, um investidor mais completo, se você não busca essas correlações, né, Gabriel? Senão você acaba virando uma pessoa... Pode dar certo, pode ganhar muito dinheiro também, né, olhando só uma coisa ou outra, mas você se torna um trader, um investidor muito mais completo quando você começa a observar essas correlações, coloca, além da análise gráfica também, você passar a entender melhor as notícias que vão ser no dia a dia, entender fundamentos também, eu acho que é essencial, principalmente se você quer virar um bom investidor de longo prazo, não tem jeito. Tem que fazer uma coisa, um mix de tudo. Maravilha, tem que juntar diversas informações. Lembrando, a tática do investidor, do trader principalmente, ela começa de um modelo. Normalmente, os traders que estão entrando no mercado, eles olham para algum modelo que já está disponível, algum grande investidor que eles seguem de perto, algo que já está nos livros. E depois, conforme o tempo vai passando, você vai colocando um pouco do seu toque ali naquela estratégia, se torna muito mais pessoal. O que você vai olhar, qual vai ser a sua rotina, quais indicadores você vai dar mais importância e quais as correlações, as relações que você vai fazer ao longo aí da sua operação, ao longo do seu trabalho, do seu serviço aí ao longo do dia. Então se torna uma relação bem pessoal aí conforme o tempo vai passando para você que é trader e está entrando no mercado financeiro. Sempre colocar um pouco da sua técnica e da sua estratégia de investimentos na alocação. Senhor Alex André, trazendo até a conversa aqui com o Alex. Nós temos este relatório da S&P Global que rebaixou para a BRCC a nota de crédito de Sequoia. Já tinha sido rebaixado em agosto de BRA para BRCC e agora para BRA menos para BRCC na escala National Brasil. E agora nós temos esse novo corte e a perspectiva ainda negativa, indicando que a S&P Global pode rebaixar os ratings para SD, ou seja, default seletivo, ou D, de default, caso a empresa não honre os pagamentos de juros ou de principal aí das suas dívidas. É caríssimo, o negócio apertou aí para Sequoia, novamente um rebaixamento e perspectivas nada positivas, né, Alex? Exato, a gente estava comentando agora há pouco sobre isso, né, Gabriel, em relação a essa informação, é muito complicado, né, para Sequoia. E ela tem, inclusive, passado por algumas notícias de mercado que ela poderia ter sido alvo de alguma aquisição de uma empresa, mas o que é público, o que a companhia já divulgou, Gabriel, que ela quer vender sua unidade de pesados. Né? Ela tem duas frentes, unidade de leves e unidade de pesados. A unidade de pesados que ela quer vender, inclusive está lá no PPT lá de apresentação de resultados deles, como um dos objetivos, dando os goals aí nos próximos dois trimestres, terceiro e quarto trimestre. E isso o tempo vai passando, a companhia ainda não anunciou nada e o mercado fica muito apreensivo. Né? Além disso, o estudo de capital está realmente muito complicado. A gente viu, como eu falei anteriormente, margens negativas, receita caindo, dívida subindo. A situação da Sequoia está bem complicada, Gabriel. Se a companhia acabou de terminar um follow-on ali a 1,50, o papel está a 80 centavos, né? Praticamente aí caiu 50% do seu follow-on recente. Né? E, enfim, ou vai precisar fazer um novo movimento de capital, vai ter que captar dívida, ou vai ter que realmente vender alguma unidade, como ela deixou claro, de pesados. Alguma coisa tem que acontecer, ou melhor, operacional, né? Que realmente desse jeito a companhia precisa mostrar para o mercado que pode ter alguma melhora nesse sentido. O que motivou essa revisão de S&P Global? Já estava sendo monitorada, claro, a situação de Sequoia. No entanto, aí a companhia convocou uma Assembleia Geral, segundo o relatório do S&P, de debenturistas para o dia 11 de setembro, na qual discutirá a concessão de um perdão temporário para o pagamento de juros em 5 meses, entre os períodos de setembro a janeiro de 2024. Então isso colocou até um pé atrás ali, também motivou esta revisão de S&P Global para o rating de crédito de Sequoia. Alex André, a gente continua repercutindo os principais assuntos do dia ao longo da programação da BMC News, mas eu gostaria de agradecer já a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço imensamente pela parceria de todos os dias. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer, né? Comentamos aqui algumas notícias, algumas em primeira mão, né? E eu, como Sequoia, como Azevedo e outras notícias. Eu ia falar de Kepler também, que anunciou dividendos, né? Mas enfim, depois deixa para a programação e para atualizar a todos vocês. E obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar por aqui. Maravilha, muito obrigado. Senhor Beto Assad, outro ativo que eu gostaria de discutir contigo. Não sei se nós chegamos a comentar no dia de ontem. Não vou pedir Sequoia, que é até triste falar sobre esse ativo. 0,82 centavos, estava sendo negociado no ano passado a R$ 7,00. Opa, perdão? Aqui tá gráfico muito feio mesmo.
Vamos dar uma olhada no gráfico, então. Já que a gente falou de Sequoia, se você já está com o gráfico aberto aí, o negócio está feio, né? Não tem perspectiva positiva para pagamento de dívida. O resultado do segundo trimestre foi um resultado terrível, catastrófico, até abaixo das expectativas do mercado. E nós temos esse ativo que desde o ano passado vem sendo consecutivamente aí descontado. Então já estava R$ 7,00 no ano passado, era um preço abaixo de 2021, mas um preço ainda interessante para o ativo, e agora 80 centavos. Realmente um gráfico bem feio, né, Beto? Muito feio, muito feio. Ele tentou em alguns momentos dar alguma sinalização, alguma esperança, digamos assim, falando só de gráfico, não estou nem falando dessa... Por isso que eu falo que é importante a gente não, né, ainda mais quando pensa no prazo, não ficar focado às vezes só no gráfico e você saber o que está acontecendo na empresa também, né? Porque quando você sabe o que está acontecendo na empresa, o gráfico ele vai te ajudar a ter um melhor timing, ou de entrada ou de saída do ativo, quando a gente pensa no prazo, ou até para trabalhar na ponta vendida, né? Para quem gosta de trabalhar na ponta vendida, não é um ativo que deve ter, acho que, muita liquidez hoje, né? Não sei como é que está o BTC, né? Digamos assim, desse ativo, mas quando eu bato o olho no gráfico dele assim, eu identifico vários e vários pontos de venda no ativo e pouquíssimas tentativas na compra que foram frustradas. Maravilha. Beto, infelizmente, eu tô com um tempinho um pouco mais curto agora. A gente deu essa notícia de primeira mão aí que saiu ao finalzinho do nosso programa para a Sequoia, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso pré-mercado, na nossa atualização diária sobre o que pode acontecer, o que já aconteceu no mercado financeiro. Tranquilo, eu que agradeço, como sempre precisando, estamos aí à disposição para, como eu sempre falo, ajudar o pessoal a decifrar esse mercado que pode ser menos complexo do que ele é, né, para a maioria das pessoas. Exatamente. Tá, maravilha, Beto Assad, muito obrigado. Eu também vou agradecendo a audiência de vocês que estão acompanhando este pré-market. Neste momento, dólar para cima e bolsa para baixo. O Expo Futuro 0,56 de queda. Vocês ficam agora com o BMC News. Felipe Nascimento e Paula Moraes trazem as principais notícias do dia. Um abraço a todos, até às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. BNC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira.